Fala, meu amigo, fala, minha amiga, seja bem-vindo, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Hackeando Consórcios, o nosso segundo episódio dessa nova temporada, dessa nova empreitada que a gente vem se arriscando aqui, trazendo convidados extremamente especiais, nossos melhores clientes, os nossos grandes clientes de sucesso aqui. E hoje estamos aqui com ele, essa fera, Renato Olbi, da Olbi Consórcios. Seja muito bem-vindo. Agradeço muito, pessoal. Isso aí, para mim, é um orgulho enorme estar aqui com vocês. E eu me sinto lisonjeado, realmente, de ser um dos cases de sucesso de vocês, né? Então, para mim, é um orgulho muito grande. É uma honra ter você aqui hoje e estamos animados. A gente vai trocar bastante ideia aqui, bastante tema relevante aqui sobre vendas, sobre técnica de vendas, sobre condução e sobre o produto consórcio também para você que está iniciando no mercado aí. Renato vai contar um pouco da história dele. Então, se mantém online e eu já vou te pedir logo de início, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve aí agora, ativa o sininho, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com algum amigo, algum conhecido aí que também trabalha no mercado de consórcio. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o que a gente vai tratar aqui hoje. Boa. Aproveitem e sigam também Renato, que trouxe hoje pra gente alguns mimos, né, Renato? Qual que é o arroba lá, Renato? Arroba Olbi Consórcios e arroba Renato Olbi. Tem os dois, no caso. Excelente. Isso. Bom, pessoal, pra gente começar, Renato, queria, antes da gente começar a falar de consórcio, falar de processo de vendas, falar de ferramenta consórcio, queria entender um pouco da sua trajetória. Perfeito. Fala pra gente de onde que você vem, né, qual que é a cidade que você trabalha, como que você iniciou também dentro desse mundo, né, de vendas e depois consórcio, né? Que a gente já trocou um papo rápido, você trabalhou em concessionária, trabalhava também trazendo produtos importados, então acho que ia ser legal você trazer um pouco dessa sua jornada. Perfeito. Até o momento que você virou de sem novo dúvida nenhuma. Vendas está no sangue meu, porque meus pais eram de comércio, né, da cidade, tinham loja de roupas, e eu sempre convivi com eles nessa loja, né? Então, desde pequeno, muito pequeno, e eu já entendia que vendas já estava aqui no sangue. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar numa loja de roupas, mesmo lá na cidade, uma surf shop, e fui até os 19, na verdade foram 5 anos trabalhando. Depois disso eu entrei com uma loja de conveniência, trabalhar num posto, né, de gasolina, e foi importante essa questão também do posto, porque eu trabalhava de domingo a domingo, eu trabalhava em 3 períodos, né? Eu lembro que eu trabalhava de madrugada, finais de semana. Enquanto todo mundo estava ali se divertindo, eu estava trabalhando. Só que a ideia, o que era? Eu ter aquilo ali por um começo, né? E saber que eu não queria aquilo ali pro resto da vida. Então, eu sabia que naquele momento, alguns amigos, algumas pessoas estavam se divertindo enquanto eu trabalhando. Mas que depois de um certo tempo, eu estaria me divertindo enquanto outros estariam trabalhando. Teria, assim, vamos dizer assim, pagar o preço ali, né? Sabe aquela coisa? Você construir, se dedicar a construir. Porque eu sabia que eu não queria aquilo ali pra mim, né, na verdade. Não desmerecendo, mas eu queria realmente algo ligado a vendas. E depois que eu saí dessa loja de conveniência, aí eu fui trabalhar numa concessionária de veículos, Fiat, na Fattori lá em Itapira. Eu entrei na Fattori como vendedor. Depois eu já fui passado a avaliador. Isso qual idade, mais ou menos? Isso foi em 2006. Eu tinha aí 21 anos. E eu lembro muito bem dessa época, porque eu era um molecão, né? Então, a pessoa que entrava na concessionária meio que não dava muita bola, porque achava que, como eu era muito novo, não entendia. Uhum. Só que eu fui aprendendo. Em 2008, eu fui convidado para trabalhar na Chevrolet, lá da cidade mesmo, na Artivel. E entrei como vendedor também. E logo, em 2012, eu voltei para a Fiat. Só que eu voltei para assumir o cargo de... Lá, na verdade, nós éramos em 2 supervisores. Não tinha mais o gerente, nós fomos em 2 supervisores. E nesse período de 1 ano, nós tínhamos o desafio. O melhor supervisor viraria gerente. E nessa época eu fiz de tudo, né, para me tornar gerente. Em 2013 eu me tornei gerente. E eu lembro nessa época, assim, era a última concessionária lá que o pessoal ia procurar,
Porque lá em cima tinha a Volkswagen, tinha a Ford, tinha a Chevrolet e a última era a Fiat. Era um lugar mais afastado. E eu sempre tive isso comigo da venda, que o cliente que chegava na concessionária, ele tinha uma intenção. Ele não poderia sair de lá sem uma venda. Então, a gente brigava mesmo pelo cliente. Isso foi 2013 até 2016. Aí, em 2016, eu voltei para a Chevrolet. Aí, eu voltei para gerenciar. E foi bacana ali porque, na época, eles já estavam perto de locar o local para uma igreja, que estava bem decaído. Uhum. Então, eu entrei com um desafio, que era reerguer a concessionária. E aí, eu tinha saído de lá em 2012 como vendedor e voltei em 2016 como gerente. Você já tinha, né, tido alguma bagagem ali no comercial, bagagem em vendas, foi te criando casca para você assumir o cargo de gerente. Na verdade, e aí o que eu fiz? Eu adequei a equipe e nós fizemos o maior sucesso na concessionária, né, de 2016 a 2019, foi essa época. Então eu comecei lá atrás como vendedor, supervisor, avaliador e depois gerente. Que legal. Foi uma trajetória, assim, muito bacana. E aí, como é que... Daí você conheceu o consórcio? Como é que foi? Como é que o consórcio nessa época, na concessionária, a gente já tinha uma vivência no consórcio, mas era coisa muito simples, muito vaga. Então, como eu vendia aquela questão do financiamento do algo imediato, eu também não entendia tanto o consórcio. Eu não entendia que era algo planejado, Vez ou outra, vocês vendiam carros lá com uso de carta de crédito. O pessoal chegava... Sim. A gente vendia com carta de crédito. E aí eu percebia que era um pessoal assim que tinha uma ideia diferente de compra. Eles não eram imediatistas. Então eu percebia que eles tinham feito um planejamento para ter o consórcio. Mas na época não fui aprofundando. Que é a principal característica do produto, né? Isso. Hoje a gente vê que... pessoas que se planejam... Né? Eu chamo que o consórcio hoje é a CPI. É uma compra programada inteligente. Que você planeja o seu futuro através do consórcio, né? Que não é do imediato. E depois dessa época, eu lembro, aí depois eu fui trabalhar numa corretora de seguros na cidade, que é a MX Seguros, 2019. Que fiquei lá até o ano passado. E na época eu lembro, assim, todos os lugares que eu entrei, eu entrei assim, em baixa e a gente conseguiu fazer um crescimento bem exponencial. E na MX não foi diferente. Em 2019, eu entrei lá, nós éramos em 7 colaboradores. E eu vim de fora para gerenciar a corretora. E eu saí de lá o ano passado com 25 colaboradores e saí com uma filial também. Na época eu era sócio de uma filial também. Legal. Então, assim, foi um crescimento... Baita trajetória. E foi lá que você, de fato, começou a se interessar mais por consórcio. Aí foi na corretora que eu me interessei. Lá vocês focavam em seguro, o consórcio era um produto ali na esteira. O foco era realmente só o seguro. O consórcio era um produto. Mas eu não tinha tanto foco no consórcio porque a administradora que eles, né, utilizam lá não é aquela que eu falo hoje, que é algo que eu compro para eu poder vender, que é diferente hoje do que eu atuo. Então, assim, é difícil você vender algo que você não compra. Então, não tinha tanto foco. E nessa época, já mesmo em 2024, eu adquiri um consórcio do Santa Emília, né? Com o nosso amigo Bruno. Que é o seu foco hoje. Que é o meu foco hoje. Então, eu me tornei primeiro cliente da administradora, entendi as facilidades e entendi o quão desburocratizado eles são para falar, o negócio é bacana, o negócio é bom. E logo que eu acabei me desligando da MX, eu foquei no consórcio. Então, foi nessa época aí, a partir do ano passado praticamente, que eu entrei no mundo dos consórcios. Foco dedicado e integral. Isso. E, pelo que a gente conversou, hoje você continua focando 100% no consórcio Santa Emília. 100%. Hoje eu sou exclusivo do Santa Emília. E tem muito vendedor aí que acha que precisa ter, né, uma dúzia de administradoras em portfólio para atender todo mundo. Né? Aí que tá. Quando você pulveriza o todo mundo, você acaba não atendendo ninguém. Então, quando você tem uma excelência e quando você entende da administradora que você atua, fica muito mais fácil. Porque você se torna especialista naquilo que você está vendendo. Sem dúvida nenhuma. Cada administradora tem sua regra, tem sua burocracia. Isso. Cada uma tem a particularidade. Exatamente. Então, às vezes você vendeu de uma forma para um cliente e a hora que você está ali no automático vendendo, você não vai lembrar qual a particularidade dela.
Então, quando você tem várias, você vai pulverizando e você acaba não tendo, talvez, uma excelência naquilo que você vende. E fora que muitos perguntam pra gente, Almir, qual que é a melhor administradora? Cara, depende. Pra quê? Pra quem? Né? Eu sempre falo, o que é o melhor, tal, baseado em quê? Sempre eu pergunto pra pessoa, mas assim, o seu tá muito caro. Tá, mas tá muito caro baseado em quê? Porque eu vi no banco. Opa, então vamos mudar as coisas. Banco, exatamente. a gente entende que o banco, ele tem lá o consórcio realmente, mas ele tem como um produto bancário. Eu acho que é até legal, até pra gente dar um close aqui nesse ponto que eu sei que você vai falar, até pra pessoal que tá assistindo aqui que talvez não entende tanto de consórcio, e até pra desmistificar um pouco, né? Porque lá atrás só existia, as pessoas só sabiam do consórcio do banco. Qual que é a real diferença de um consórcio do banco, por exemplo, que é isso que você está mencionando agora, e do consórcio que hoje você trabalha? Perfeitamente. Lá? Eu acredito que assim, hoje, por muitos anos, o consórcio foi muito mal vendido, porque o produto em si, ele é o mesmo para todas as administradoras. Mas o que é o essencial? A forma como ele é vendido. Essa forma como é vendido hoje, de promessa rápida, a promessa de ser contemplado por sorteio, gente, esquece. Esquece. Não adianta, não tem nada gratuito. Não adianta você acreditar naquilo mirabolante que você vai cair do cavalo. Aí você vai falar que o produto é ruim. Então, pera lá. Não é o produto ruim, é a forma como ele é vendido. Essa que é a realidade. A gente faz a analogia, né? Você tem uma ferramenta financeira. Perfeito. Se você não utiliza essa ferramenta financeira da maneira correta, muitas vezes porque um vendedor ele quis te empurrar o produto, o problema não está na ferramenta. De forma Está na forma como você está utilizando. E você vai se frustrar, concorda? Então, a partir do momento que você acreditou naquela promessa de algo muito rápido, muito mirabolante, esquece, você vai se frustrar. Aí você vai falar que o produto é ruim. Tem gente que parece que gosta de cair nesse tipo de ladainha, né? Infelizmente, tem muito. Então, a diferença, o que é? O produto em si é excelente. O produto bancário é o que eu falo. Ele tem um produto lá para vender. Então, ele tem meta para vender. Eu não vou generalizar, mas a maioria, o que ele faz? Pega lá a parcela, o valor da carta e, é esse aqui que você vai pagar. Ele não faz uma análise. Ele não entende se o cliente realmente tem o potencial para aquilo, se ele pode pagar mensal, ou ele só quer saber da meta dele lá no banco. Ou se vai virar uma frustração, porque eu falo assim, o consórcio, você vende um sonho, mas você não pode tornar esse sonho um pesadelo para o cliente. Se você entende que ele não tem condição de pagar, vai virar um pesadelo. E aí ele vai julgar o produto ruim. Completamente. Então, e você chegou a falar aí da análise, né? Esse processo de análise. O que é esse processo de análise? Como que você vai entender ali grupo? O que você entende do diagnóstico ali do cliente para você indicar um plano interessante? Perfeitamente. Hoje, nossa administradora ela tem, em média, 1.500 contemplações mensais. Então, são mais de 120 grupos ativos. E o que eu fizer para o Almir, eu não vou fazer para você. E vice-versa. Então, eu vou entender o seu momento, entender... se você precisa de uma previsibilidade, se você só quer ir pagando e aguardar a contemplação por sorteio. Então, eu entendo o momento do cliente para poder... Você faz uma venda consultiva, claro. É o que eu falo muito, eu não quero a venda por si só vender por vender. Ter essa coisa, não, vendeu. Não, de forma alguma. Eu quero reter esse cliente, eu quero que ele entenda aquilo que ele adquiriu. Realmente fazer algo pensado no momento, no perfil dele, né? Com toda certeza. E, cara, o que a gente vê hoje no mercado de vendedor que acha que para vender ele precisa de imprimir lá, simular a proposta no sistema da administradora e enviar no WhatsApp, isso é brincadeira. Eu tenho hoje, assim, uma fórmula, né, que eu falo, que inclusive eu aprendi com eles, né, os especialistas aqui, que não é você que tem que fazer o cliente... Você tem que entender assim, o cliente ele tem que comprar de você. Não é você forçar a venda. Então, a partir do momento que você utiliza as técnicas, que você realmente fala de uma forma correta com o cliente, ele acaba comprando. Ele fala assim, vou fazer, vou fechar. Ele toma a decisão. Ele toma a decisão. Agora, a partir do momento que você fala, isso aqui é bom, vamos fazer, vamos fechar, esquece. Não vai acontecer. E aí você vai vender por vender. O cliente vai se sentir acuado e ele vai acabar assinando, fazendo de uma forma que talvez ele não entendeu ou ele paga e sai correndo. Provavelmente ele vai fazer o quê depois? Cancelar, vai te dar dor de cabeça. Entendeu? Então hoje, assim, o nosso índice, inclusive do NPS nosso, que é a satisfação do cliente pós-contemplação, hoje
é 93%. Caramba. No ano nós temos, nos 5 primeiros meses. Top. É muito grande. Então, assim, os clientes realmente são satisfeitos por conta das facilidades que nós trazemos. E diferente de outras administradoras, né? A gente realmente tem, aqui na OB, nós temos uma consultoria gratuita para o cliente. Pelo fato de eu já ter essa experiência com veículos, né, de muito tempo, eu auxilio o cliente na aquisição do melhor veículo para ele também. Ou do imóvel, né? Nós temos parcerias com algumas imobiliárias. Não é só, então, empurrar a carta de crédito e fazer o cliente comprar. É realmente fazer um pós-venda, um trabalho personalizado, porque a gente estava conversando disso ali agora, né? Você sobrevive de cliente satisfeito. Com certeza. Legal. E quanto mais cliente satisfeito, melhor para a gente, né? Exatamente. Melhor para o nome da empresa. Então, a ideia nossa realmente é essa, é vender, primeiro, vender aquilo que a gente compra. Sim. Então, hoje, né, nós temos várias cartas de crédito porque a gente acredita no produto e acredita na empresa. Inclusive, eu sou fruto contemplado dessa empresa. Por isso que eu também vendo ela. Se você não vende consórcio, se você vende consórcio e não tem uma carta sua, tem alguma coisa de errado. Não tem, infelizmente. Eu falo muito assim, o cliente que quer comparar um financiamento bancário com um consórcio, eu falo que não são produtos altamente distintos. Mas quando ele quer comparar, a primeira coisa que eu falo para ele é assim, quando você vai no gerente do banco, que ele está te oferecendo um financiamento, pergunta para o gerente se ele tem um financiamento bancário. É o principal. O que ele vai falar? Ele tem consórcio. Entende? Então é uma diferença muito grande. A gente realmente vende aquilo que a gente compra. Legal. É um diferencial hoje. Então, e não é simplesmente a venda por vender, ter aquele volume, não. É realmente ser algo consultivo para que o cliente entenda o que ele está comprando e não cancele. Perfeito. Legal. Perfeito. E você chegou a falar, Renato, quando a gente começou a esmiuçar essa parte do diagnóstico, tá, dessa frente de venda consultiva, chegou a mencionar algumas coisas que você aprendeu aqui com a Raquel no consórcio. Com certeza, né? Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouco mais como que foi essa transformação. Como que você vendia consórcio antes e depois que você começou o processo de tutorias, entrou no programa de aceleração. O que mudou na sua mentalidade e no seu processo também de vendas? E acho que é legal frisar, né? Porque você já era um cara comercial. Sem dúvida. Já tinha uma grande bagagem, né? Não era um cara cru. De jeito nenhum. Então, acho que essa pergunta do Pedro, ela também vai de encontro, porque naquele momento, pelo que você falou, você estava lá no escritório, né? No escritório de seguro, e você falou, não, vou seguir minha trajetória, vou dar um próximo passo. E aí eu lembro que lá na época, quando a gente iniciou as tratativas, você me falou, Almir, eu preciso fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Eu preciso. Na verdade, nesse meio período aí, inclusive, de 1º de junho a 21 de setembro, tem uma história também, que eu atuei numa empresa de tecnologia. Ah, legal. Então, eu entrei nessa empresa também para atuar no ramo comercial. Então, teve essa janela ali no escritório, você foi para essa empresa de tecnologia. Porque o que aconteceu? Quando eu saí, exatamente no dia 1º de abril, da corretora de seguros, eu fiquei um pouco perdido, né? E aí chegou abril, maio, as vendas não estavam acontecendo tanto. E eu precisava, né, colocar o dinheiro em casa, né? Pô, 3 filhos, né? Tem a esposa e tal. Então, assim, precisava colocar. E aí acabou dando certo de eu aceitar um convite de um amigo nosso da cidade, um grande empresário, inclusive, e ia trabalhar nessa empresa de tecnologia. E eu fiquei lá por 3 meses e meio, né? Foi uma escola para mim, foi excelente. Só que era limitado, né? Em questão de ganhos também era limitado. E eu falava, eu preciso fazer algo mais, eu preciso realmente dar foco naquilo que é meu. Porque se eu fiz acontecer para os outros, na empresa dos outros, com toda certeza na minha eu ia fazer acontecer também. E sabe aquela coisa do plano A e plano B? O plano A era fazer a empresa dar certo. E o plano B é fazer o plano A dar certo. Não tinha outra coisa. Outra opção. Não tinha outra opção. Então, ou era aquilo ou era aquilo. Focar realmente naquilo ali para fazer dar certo. E exatamente, eu tenho essa data gravada, dia 22 de setembro. Foi quando eu falei, eu tenho que fazer dar certo. E aí, do dia 22 ao dia 30, eu fiz o que eu não tinha feito os 2 meses anteriores. Fiz em 10 dias o que eu não fiz em 2 meses. Então, eu falei, tô focando, eu vou focar e vai dar certo. E por aí começou. Só que chegou... novembro, outubro, novembro, dezembro, foi meio que assim, eu não tinha um método, sabe aquela coisa de... Eu até entrei numa mentoria, foi excelente tudo,
né? Mas assim... Até de um grande player de mercado. Muito, né? Muito. Foi excelente. Tem, inclusive, aulas gravadas, tudo. Mas aquela coisa que vocês me passaram no início, realmente eu peguei. Que é, vocês realmente pegam na nossa mão. O principal é isso. Vocês pegam na mão e faz o negócio acontecer. Então, vocês mostram realmente aquela coisa, a verdade nua e crua. Se você não fizer agendamento, você não tem venda. Se você não fizer prospecção, você não tem agendamento. Se você não seguir o processo... Se você não seguir o processo, é isso. E uma coisa que eu aprendi muito aqui com eles foi aquela janela que você tem na agenda, trava a janela sem reuniões e faz prospecção. Cara, isso aí fez uma diferença muito grande. Porque lá na frente, com essas prospecções, eu consegui agendar mais clientes, consequentemente, mais vendas. Então, a diferença de vocês, a virada de chave, foi o método. O método seus realmente... Te dá clareza para você falar, caramba, é isso que eu preciso executar, então eu vou executar isso aqui. É algo que eu falo assim, é algo infalível. Por quê? Colocou o método em prática, dá certo. Eu sou prova viva disso. Então eu tô aqui realmente para falar a verdade. Que eu coloquei o método, eu coloquei toda a metodologia. Então, tipo assim, que nem você falou, de vendas, sempre tive vendas no sangue, sempre fui um vendedor nato. Mas as técnicas de vendas para a área do consórcio fez uma diferença muito grande. Aquela venda consultiva, aquela venda realmente complexa, né? Perfeito. Isso aí fez uma diferença porque eu comecei a entender que eu colocando as técnicas em prática, começou a vir umas vendas melhores, umas vendas mais consultivas e maiores. Eu falei, então deixa eu focar nisso. E realmente, e um acompanhamento que vocês fazem com a gente, né? Vocês realmente, além de pegar na mão, vocês pegam no pé. Tipo assim, não é só pegar na mão para levar. Isso. Grupo, né? Tem o grupo, a gente acompanha toda semana. E aí eu sempre tive curiosidade até de perguntar isso, porque é o cliente que paga a gente. Só que é a gente que cobra o cliente para executar, né? Isso é, né? Não, foi... E se não executa, a gente puxa a orelha, Puxa a orelha. Então, assim, puxa de tudo quanto é lado. A realidade é essa. Mas é o que faz a diferença. Porque legal. A partir do momento que você dá um método e você fala pro cara, tem aqui as aulas gravadas, tem aqui tal, pra você fazer. Cara, é bacana, você aprende, tudo aprende. Mas quando você realmente pega pela mão, a clareza, né? Você puxa a orelha, você realmente fica ali no pé, é o que faz a diferença. Total. Entendeu? Então, até, assim, passando de um outro ponto que vocês me falaram, olha, para crescer mais também tem que crescer o time. E por aí vai. E aí a gente foi fazendo, lembra? As técnicas, tudo para eu poder contratar de uma forma melhor. Trouxemos o Zé agora. Então, e aí, assim, foi uma história bacana também do Zé. Por quê? O Zé, só para quem não sabe, né, pessoal? O Zé é um novo vendedor. Isso. É um menino jovem que o Renato trouxe, né? 18 anos. 18 anos, exato. Isso. Então, o Zé Vitor, cara, foi algo assim diferencial. Por quê? O Zé, tem 18 anos. E ele trabalhava numa funilaria, cara, né? E relativamente ganhava pouco, mas ele acreditou no consórcio, ele acreditou naquilo que eu vendi. Então ele comprou e pra gente, assim, foi facilitado. Por quê? Hoje ele tá vendendo aquilo que ele comprou, que é assim como aconteceu comigo. Então favorece muito isso, né, pra ele. Pra ele conversar com os amigos, conversar com os clientes, porque ele não tá vendendo algo que ele não conhece. Ele comprou, entendeu? Então, pra gente também prospectar e para ter trazido ele, foi algo assim muito legal. Diferenciado. Com as técnicas que vocês também nos passaram, né? Para não ter problema depois, dor de cabeça. Né? Você traz a pessoa tá desalinhada. Assim, a questão de vendas, ele não era vendedor. Entendeu? Mas com as técnicas, com as tutorias que vocês fazem, perfeito. Com todo o acompanhamento nos grupos que vocês fazem, legal. Pegou na mão dele também, entendeu? Sim. Ele já está agendando cliente, já fechou venda mês passado, já fechou venda esse mês. 18 anos de idade. Em quanto tempo? Ele tem um mês e meio, entendeu? Ele um mês e meio, ele já fechou 300 não tem 18 anos de idade. Não tem. E outra, tem que trazer alguém já da área? Não tem necessidade, porque você vai formar da sua forma. Mas uma coisa interessante, porque... Uma coisa é você ser um representante autônomo, você tem sua própria rotina, você corre atrás do seu resultado. Outra coisa é você ter uma pessoa que está dependendo de você também. Perfeitamente. Né? Que, cara, você tem que gerir essa pessoa. É o gás a mais. É o gás a mais, isso. Exato.
Então, assim, eu queria entender um pouco como que foi essa transição para você. Onde que você focou exatamente para conseguir também, né, trazer o Zé para perto, para conseguir ensinar para ele o que ele tem que fazer e principalmente acompanhar, porque não é só delargar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E uma coisa bacana foi como o Zé chegou até mim, com uma das técnicas, inclusive, deles. Por quê? Todo cliente que eu atendia, eu só pedia indicação para aquele que eu fechava. E todo cliente que eu atendia, eu não pedia, né? Então, vocês falam, pô, tem que pedir indicação para todo mundo. Para todo mundo que você atendeu, que entendeu aquilo que você explicou, pede indicação. E o Zé veio de uma indicação de um amigo nosso, lá de Mogi Guaçu, o Lucas. Grande abraço também, viu, Lucas? O Lucas, eu atendi ele entendeu, mas não foi o momento dele fechar. E o Zé foi perguntar para ele de financiamento de imóvel e consórcio, ele me indicou. Então, assim, o Lucas ainda não é nosso cliente, vai ser futuramente, mas ainda não é nosso cliente e nos indicou, né? Então, assim, foi algo que vocês sempre falam pra gente. E o Zé veio através da indicação para entender do consórcio. E aí eu agendei a reunião com ele, presencial, mostrei, expliquei, e não foi na primeira que a gente fechou. Uma coisa importante também para quem é ansioso. Gente, na maioria das vezes você não fecha a venda no primeiro encontro, na primeira reunião. O fato de você entender aquilo que o cliente necessita, o que ele precisa, é algo que na segunda você sim, na terceira que seja, você consegue converter. Desde que você faça o cliente entender, o cliente comprar. O Zé foi na segunda, que ele falou assim, vamos fazer. E já a partir das técnicas, né? Ele falou, não, vamos fazer, vamos lá. E eu entendi que o Zé, daí de final de semana, ele com a namorada dele fazia pães caseiros e vendia. Eu falei, pô, esse moleque é um menino esforçado, né? É diferenciado. Ele tem 18 anos, mas ele tem uma mentalidade bem à frente. E aí teve um dia que a gente tava num treinamento, ele me mandou mensagem, falou, pô, precisava de algum trabalho, porque quando eu tô aqui é legal tudo, mas pô, não é registrado, tá? Eu precisava de alguma coisa mais firme. E como eu tinha visto o potencial nele, falei, vou investir nesse cara, porque ele tem um futuro. Ele já é esforçado, é tudo. E a hora que eu peguei as técnicas que vocês me passaram para trazer uma outra pessoa, né, para ter algo a mais, realmente fez toda a diferença para entender que o Zé era a pessoa certa. E a questão de que eu falei que é um gás a mais, que é uma família a mais que eu estou beneficiando através da nossa empresa. Entende? É o primeiro de alguns que a gente quer ter mais pessoas. Eu acho que o mais interessante disso tudo é porque hoje você já tem uma preocupação muito maior relacionada ao processo. Porque se o Zé está executando e dando certo, a gente está criando um método replicável para mais pessoas. Então, com base no que você tem de expectativa e objetivo no médio e longo prazo, isso gera uma estrutura, os pilares muito bem alinhados para aí sim você começar a acelerar. Porque tem muita gente, a gente estava até falando disso ali anteriormente, que o cara acha que ele é só trazer vendedor e ele vai resolver. Não. Tem administrador aí que trabalha em formato de licença, que se você passar na porta, eles estão te puxando pra você vender. Tem um meme, né? O cara fala assim, tudo bem, boa tarde. Você quer um consórcio? Eu só falei boa tarde, calma. O cara sai correndo atrás do outro. Então não é isso. E esses tipos de vendedores que acabam queimando o produto também. Então, através do método que vocês trazem pra gente, vocês conseguem formar quem nunca trabalhou com vendas, quem nunca soube sobre o consórcio. Porque eu falo sempre assim, tem uma frase de uma empresa, que é uma logística, né? Que é a Júlio Simões Logística, a JSL. Uhum. Eles têm uma frase que eu levo para minha vida, que é entender para atender. O que é isso hoje na prática? É vocês formarem primeiro o vendedor para depois ele sair vender algo. Então ele tem que entender para atender. Perfeito. E o bom vendedor é que ele conhece de vendas e de produto. Sem dúvida. E basicamente o que a gente busca aqui é dar suporte nesses níveis para que os nossos clientes performem mais. E aí, Renato, eu queria levantar um ponto contigo, porque, claro, a gente tem um método, a gente tem direcionamentos que buscam gerar clareza para os nossos clientes, sim, mas o mérito a gente fala, cara, é todo de vocês, né? Porque se vocês não executarem, isso, não tem resultado.
né? É o que eu falo, vocês nos dão os caminhos. Exato. Se a gente se você não colocar em prática e não trilhar esse caminho, esquece, não vai acontecer. Exato. E aí vai ficar uma coisa, pô, ele me passou um negócio e não deu certo, mas se você não colocar em prática, não vai dar certo. E aí acho que até pra gente falar um pouco de números assim, Renato, porque a gente, quando você chegou, você tinha aquele formato de venda que você conseguia vender, mas você via que faltava algo. Né? Tinha algo ali que ainda estava faltando. E aí a gente, nas primeiras tutorias, a gente direcionou, né, a questão da execução e você pegou muito rápido. Você falou, cara, então antes de vender, eu preciso gerar uma reunião, uma visita, 1 hora da pessoa na minha frente, para aí sim eu iniciar um diálogo, para aí sim eu buscar negociar e vender. E aí eu queria que você explicasse um pouco assim, na média, a gente até falou disso ali anteriormente, você saiu de quantas reuniões em média por semana para quantas depois, assim, depois da... Então, na verdade, no começo, o que eu fazia? As reuniões que eu tinha eram muito pelo WhatsApp, aí eu acabava passando a parcela para o cliente e a pessoa sumia. Não apresentava. Porque o WhatsApp é aquela coisa, você escuta as coisas na internet, não, você tem que passar o preço, tem que passar a parcela, tem que fazer isso o cliente... Mas, na verdade, quando você tem que entender o seu momento e sua forma de trabalhar. Não é que o daquele lá deu certo que a sua vai dar. Não é isso. Mas quando você entende que você tem que ter o método de quem já chegou lá, que é uma realidade de vocês hoje, e colocar para a gente faz uma diferença muito grande. Então, eu atendia o cliente, mas não tinha o CRM que vocês têm. Eu atendi o cliente, mas eu não tinha, tipo assim, eu atendi o cliente mês passado... Como eu não tinha o CRM, eu acabava esquecendo. Então, eu esperava o cliente voltar para depois, talvez, lembrar o que eu falei com ele. Não. Era meio que uma dependência, você atendia e o cliente tomava a decisão por conta dele. Né? Isso. Então, não tinha esses números bem claros. Hoje, não. Hoje, eu sei que eu tenho a minha agenda da semana que vem, eu sei que ela já está pré-determinada. E na semana que vem, eu já tenho a outra agenda. Então, assim, sucessivamente. Eu sei que eu tenho que agendar clientes. Quanto mais clientes eu agendo, mais vendas eu tenho. Quanto mais clientes eu prospecto, mais eu agendo. Então, é o que vocês nos passam. O método, o que é? Tem que falar com muita gente diariamente, tem que agendar todos os dias para ter vendas. Prospecção fanática. Não tem jeito. Então, hoje tá dando quantas por dia, mais ou menos? Uma média de 3 a 4 reuniões por dia. 3 a 4 reuniões por dia. Por dia. E tem gente aqui, Renato, que acha que é impossível chegar nesse número. Não é impossível. Quando você tem um método claro e quando você realmente coloca na sua agenda e concilia, né, lógico, a agenda da pessoa ali certinho, você consegue. Agora, se você não tem um método, não tem nada claro, você vai falar, puta, eu não estou conseguindo gerar. Mas porque você não tem aquilo ali pré-determinado. Então, a partir do momento que você tem um método que você faz da forma correta, lógico que você consegue. E isso é uma coisa, querendo ou não, é uma coisa simples, né? Quando você para pra pensar, porque até, assim, grande parte do que a gente traz vem de uma literatura muito consistente de vendas. Né? Então, quando você pega, por exemplo, aí fica até a sugestão do livro, né? O Almir chegou a falar aqui, Prospecção Fanática, do Jeb Blount. Ele fala muito sobre as horas de ouro do vendedor. Né? Então, o vendedor ele tem que estar com a agenda organizada para ter tarefas claras de prospecção e focar as horas de ouro, que são as horas de venda ali, né, em determinados horários, já tudo organizado. E quando a gente tem um novo cliente, alguém chega, né, para dentro do programa de aceleração, uma das primeiras coisas que a gente busca entender é justamente essa organização da agenda. Porque muito vendedor não tem a agenda organizada. Se você tem um mês bom, não sei se eu diria 90% dos vendedores não tem agenda organizada. Mas eu não sei se já aconteceu com você, mas quando você tem um mês bom, você fecha bastante, o mês seguinte, subsequente, você tem uma queda, um vale, porque você deixou de prospectar no mês anterior. Então, na verdade, quando você não tem o método, acontece isso. Mas que nem você falou, pô, você está tendo uma consistência legal. Por quê? Porque eu não estou parando. Entendeu? Você pegou exatamente o que precisa ser feito. E aí o que acontece? Então eu tenho tempo de qualidade também. Pô, eu saí de Itapira, vim para BH numa quinta-feira. Amanhã eu vou estar aqui, sábado.
Cara, por quê? Porque a minha agenda, eu travei minha agenda para isso aqui. E tem venda caindo, e tem venda pingando. E até uma coisa bem bacana que é a questão de prospecção, ou a questão de você ser interessante sem ser interesseiro, que é o network. Eu tava hoje lá no aeroporto, cedo, né, tomando um café. E aí, isso aí foi muito bacana, porque eu tava ali. E tinha 3 moças lá no café conversando sobre consórcio. Eu tava tomando meu café tranquilo. Elas falaram. Uma falou que o filho já fez o consórcio e foi contemplado. A outra falou, não, meu filho fez, mas ele não foi, ele achou que demorou muito. Aí a mocinha falou assim, nossa, eu tô querendo uma moto. Será que é legal o consórcio ou financiar? E eu escutei elas conversando. E aí eu vi que entre elas conversando, ela falou assim, mas quanto que era a sua parcela? Eu falei, minha parcela era 300, do seu filho 300, e a sua? A minha era 600. Então eu já entendi, eu já mostrei, eu fui conversar com elas, tudo, né, me apresentei, que eu tenho o escritório de consórcio, tudo, e ela falou assim, o meu saiu porque eu pagava 600. Eu falei, então, provavelmente o seu foi em um período curto, né, foi em 36 meses, ou menor. Ela falou assim, foi pouco tempo. E do seu filho, a parcela era menor, provavelmente a quantidade de meses era maior. Aí o dele acho que era 72 meses. Então, tem essas diferenças, que isso não é explicado. E aí lá acabou saindo uma venda, né? A moça que estava interessada numa moto, acabou, falei, vou te passar, tá, como que é, mandei os dados no WhatsApp dela e fechou uma venda. Uhum. Então, todo momento, todo lugar é lugar. Eu falo sempre isso também. Se você ficar com vergonha daquilo que você atua, daquilo que você faz, se você não acreditar no seu produto, quem vai acreditar? Tem que ter confiança, né? Tem que ter confiança. Então, você entra numa roda de amigos, você entra numa roda de conversa, sem ser aquele cara chato de vender, eu preciso vender. Não, esquece. Entenda o momento do cliente, entenda o que... Porque todo mundo hoje pensa em adquirir um automóvel ou adquirir um imóvel, né? E quando você demonstra isso para ele de uma forma mais clara e objetiva, ele consegue entender. Afinal, vendedor de consórcio que está acima da média não é tirador de pedido, De né? forma vendedor. Alguma. É vendedor. E isso reflete também na forma que você abordou elas, né? Você não chegou se apresentando, falando, eu vendo consórcio. De jeito nenhum. Como que você abordou Não, elas? eu escutei, né? Escutei tudo que ela estava ali falando. E a hora que eu cheguei no caixa para pagar, eu falei assim, nossa, que bacana, legal escutar, que vocês entendem muito bem de consórcio. Ela falou, eu falei, sim, porque eu tenho um escritório de consórcio e tal. Mas, eu não cheguei vendendo, eu cheguei mostrando para elas que elas entendiam também. E, ao mesmo tempo, como eu escutei que uma estava interessada, eu falei, olha, inclusive eu tenho uma empresa. Ela falou, mas você é de onde? Eu falei, eu sou de Itapira. Mas a gente é aqui de Campinas. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu falei para ela, eu tenho cliente fora do país, né? Tem cliente, então assim, como é tudo uma forma online, não tem problema. Eu falei, a diferença é que comigo, você vai falar hoje, você vai falar daqui 1 ano, daqui 3 anos, você vai falar só comigo. Diferente de outros lugares que você vai, conversa com o vendedor e fecha a venda, daqui 2 semanas, daqui 15 dias, ele não tá mais lá. Uhum. Entende? Então, eu expliquei... E olha que tem isso demais hoje em dia, muito, né? Entendeu? Porque a pessoa aí, conversou... Cara, uma pessoa que compra um consórcio de um vendedor desse, o que acontece depois? Aí, na verdade, ela entende que... ela entende que talvez o produto que ela comprou foi errado. Mas a forma com que o vendedor vendeu para ela que foi errado. Eu sempre falo, o produto ele é excelente. Tudo depende da forma que você compra do vendedor. Então, daí o que vai acontecer? Ela vai ter que ligar em 0800, ela vai ter que correr atrás de toda a burocracia. Fora que se o vendedor parou mesmo, ela só vai ser contemplada no sorteio, né? Porque... Sim, e ela não vai ter a consultoria que nós temos aqui. E me explica um pouco, como que funciona essa consultoria, como que você ajuda no processo também pós-contemplação? Ótimo. Excelente pergunta. Esse aí é o que acontece. O cliente aqui com a gente, ele não tem a preocupação. Então, todos, né, os clientes nossos, os clientes já foram contemplados, pode falar também, que toda a parte burocrática, sabe aquela parte chata de você ficar ligando em 0800, passando os dados, preenchendo ficha e tal? Aqui na ObConsórcio a gente não tem esse tipo de problema. Por quê? Nós fazemos tudo para o cliente. Então, essa consultoria, essa parte burocrática, é tudo com a gente. Entende? Porque a gente sabe a correria que é dos clientes e tudo mais. A gente só pede a documentação, envia para a administradora e cuida de toda essa parte. Então, a OB cuida da pré-contemplação, na hora da venda, cuida da parte financeira, né, que é também envio de boletos, toda a parte de consultas, parcelas e tudo mais.
Parte da contemplação, a gente cuida também da parte burocrática. E o pós-contemplação, né? Que a gente vai auxiliar o cliente na melhor compra. Ou do imóvel, ou do automóvel, ou da moto, caminhão, enfim, o que ele quiser. Inclusive até de investimento. Então, a gente faz uma consultoria, eu falo que é uma consultoria gratuita, que já está dentro da nossa venda, né, da nossa operação. Ali, isso. Né, que é um diferencial. Porque quando você atua em outras administradoras ou, né, outros lugares, ele só quer realmente vender. Aí quem cuida da parte do pós-vendas? É outro setor. Quem cuida da parte de boleto? É outro setor. Então, o cliente fica vendido, né? Ele não sabe para quem ele vai falar. E no último caso, 0,800. Assim, em relação a banco, é 0,800. O gerente não vai parar ali para ficar olhando, analisando o grupo, analisando o que pode ser feito. Não, esquece. A vida dele não é essa, entendeu? Ele vende um produto. Então, para a gente, não. O nosso negócio, o nosso core é o consórcio. Por isso que a gente dá essa consultoria mesmo. E essa diferenciação do seu posicionamento, isso acaba trazendo mais segurança também para você ir atrás de indicação. Né? Não ficar só dependendo daquela indicação que cai no seu WhatsApp, que aparece, que pipoca ali, né? Hoje eu falo assim, ó, o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, eu falo muitas vezes, quando chega os dias de contemplação, eu fico ansioso. Porque, por mais que eu não venda a contemplação em si para o cliente, mas eu fico ansioso porque eu quero, de certa forma, hoje, a OB Consórcio, nós somos o quê? Uma empresa que é uma facilitadora de sonhos. Entende? Perfeito. Então, a hora que chega a data ali da assembleia, eu fico... Às vezes você fica mais ansioso que o próprio cliente. Porque o que a gente faz, né? O cliente fica ali esperando, toda vez que tem uma contemplação, eu faço questão de ligar para o cliente, para avisar ele, mas eu ligo de vídeo, para ver a reação do cliente, né? Legal. Então, às vezes eu posto, que nem eu postei ontem, saiu uma contemplação, para quem que eu vou ligar? Os clientes ficam me mandando no direct. Não, vai ligar para mim, liga para mim. Então, cria também uma expectativa para eles, né? E é muito bacana isso, porque a gente lida com realização de sonhos. Sim. E a questão da consultoria que lá atrás você me perguntou, a diferença, o que é? Eu vendo o sonho. Jamais eu quero que o cliente torne esse sonho um pesadelo. Por isso que realmente não é uma venda por vender. É uma venda consultiva e diferenciada. Com um índice de satisfação extremamente alto. Extremamente alto. É um diferencial nosso mesmo. Legal. Muito grande. E até queria entender com você, Renato, que você disse, né, que antes você tinha essa dificuldade que às vezes, por falta de ter um processo claro, um método com clareza ali de execução, você mencionou que sofria muito, né? Enviava proposta no WhatsApp, a pessoa sumia. Perfeito. E aí você não conseguia se organizar porque você não tinha bem um CRM. E aí, desde então, a gente estava falando inclusive disso ali fora, você começou a ter uma consistência muito boa. Sim. Né? Superando ali múltiplos milhões. E eu vejo muito hoje no mercado que existe meio que um paradigma de que as pessoas, elas falam assim, nossa, para eu superar múltiplos milhões, eu vou ter que investir rios de dinheiro em tráfego pago, e vou ter que fazer anúncio, e já tive agência, não sei o quê. Conta um pouco sobre esse volume, essa consistência que você vem tendo, e onde que você encontra esses clientes, como que você faz? E outra, isso que você falou é importantíssimo, porque de todas as vendas que nós temos até hoje, zero tráfego pago. Zero tráfego pago. Então, aquilo que vocês falam no anúncio realmente é real. Você consegue ter vendas sem necessitar de tráfego pago. Fazer múltiplos milhões em créditos. Múltiplos milhões com as técnicas que vocês nos passam. Então, realmente é factível. Então, você não precisa investir rios de dinheiro para ter clientes. Realmente, com as técnicas, tudo que vocês nos passam, o entendimento que vocês fazem a gente ter para trazer mais clientes. Então, eu sempre falo, hoje, se você olhar o WhatsApp, a quantidade de clientes que você tem ali é muito grande. Se você olhar a quantidade de pessoas que te seguem no Instagram, que às vezes a gente acaba... quando não tem um método, você acaba... Putz, o que eu vou fazer? O que eu faço? Né? O próximo passo. Então, você não fica... Você não consegue dar o primeiro passo, né? Então, quando você nos passa, você fala, tem um grande volume aqui que vocês estão perdendo. Então, a gente começa a falar com clientes do Instagram, falar com clientes do WhatsApp, olhar sempre clientes que você já vendeu lá atrás, clientes que já têm confiança em você, profissional no caso, né? E aí facilita muito isso aí pra gente. E as indicações. E a questão das indicações e pedir indicação para quem você atende, mesmo que você não venda,
é algo que tem feito uma diferença muito grande pra gente. Eu vi que você tem aplicado muito isso, né? Essa questão das indicações. E eu acho que é bem importante também reforçar para você que está assistindo aí, porque muita gente que acha que a indicação ela precisa cair de bandeja. Né? De jeito nenhum. Ô, Renato, fulano de tal falou que você vende consórcio, eu tô interessado. Não, isso é 20%. Isso. Não, os 80% tá quando você fala, ô, Renato, que bom, seja bem-vindo, parabéns pela sua decisão. Ô, Renato, fica tranquilo, não é um problema, talvez realmente você não tá no momento. Mas, cara, você gostou do meu atendimento? Gostou aqui da maneira como eu apresentei? O sorriso que ele abriu. Sabe por quê? Porque quando você fala no começo, você fala, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Só que a hora que você começa, vira automático e aí você não deixa mais de fazer. Entendeu? Cara, mas aí vem uma questão que é um mérito muito seu, que é o seguinte. E assim, muita gente tem medo de ir atrás de indicação. Eu vejo que muito vendedor que entra no programa de aceleração, quando ele se depara com um protocolo de indicação, ele dá uma travada. Sim. E você foi executor, colheu os frutos disso, Perfeito. Mas principalmente porque você teve segurança de fazer isso. E eu só vejo que você teve segurança de fazer isso porque a mentalidade do processo consultivo de gerar valor para esse lead que chegou ali, antes mesmo dele comprar, né? Você começou a entender e executou isso. Sem dúvida. Né? Então isso traz segurança. Então, falando com você que vende consórcio e tem medo de pedir indicação, muito provavelmente seu processo comercial desculpa a palavra, uma bosta. Tá? É horrível, porque você precisa ter segurança. E se você não tem segurança para pedir indicação, é porque você não está seguindo um processo bom. Você provavelmente não está feliz com si mesmo atendendo o cliente. Diferente do Renato. E muitas vezes porque você não compra o seu próprio produto. Exato. Eu acho que a segurança maior está aí. Se você não compra o seu produto, dificilmente você vai conseguir pedir indicação e vender. Isso é impressionante. Entende? Então, é um diferencial isso aí muito grande. Se você não tem convicção daquilo que você está vendendo... Esquece, você não vai conseguir. Você não vai vender e você não vai conseguir pedir indicação e falar. E uma coisa também muito importante para quem está assistindo aí, para com esse medo de não querer aparecer ou de não querer fazer vídeo. Esquece, a empresa é sua. Você tem que aparecer, você tem que demonstrar, você tem que ter assim uma consistência naquilo que você está mostrando. Cara, né? Colocar a cara, é lógico, com certeza. Muita gente vai falar, pô, um blogueirinho, você não sei o que tem de vídeo. A pessoa tá zoando, mas tá assistindo. Essa que é a diferença, tá te assistindo, então você tá chamando atenção. Continua, não deixa o medo te travar. Eu falo que o medo hoje é um mal do século, né? Mas se você deixar o medo te travar, você vai também deixar a pessoa ali que está querendo comprar com medo. Você vai deixar ela... Então, a partir do momento que você tira o medo dela e tira o seu próprio medo, o negócio não tem como não acontecer. Acontece. E eu acho que é legal você trazer isso, porque quando a gente fala de medo, existe tanto esse medo de eu não vou aparecer, eu não sei falar com a câmera, os meus vídeos não ficam legais, e enfim, né? São uma série de desculpas, uma atrás da outra, para deixar de executar exatamente aquilo que precisa ser feito. Sim. E quando a gente fala, porque isso está relacionado principalmente ao digital, ao seu posicionamento, como que você comunica com a sua audiência, mas essas ações, principalmente que você utilizou, né, para trazer essa consistência de múltiplos milhões vendidos todos os meses, está muito relacionado ao que você disse, né, de separar aquele tempo na agenda para prospectar. Sem dúvida. E quando a gente fala de prospecção, a gente precisa entender que a gente toma muito mais não do que sim. E o ponto que eu queria chegar é justamente isso. Cara, o que você diria, talvez, para esse vendedor de consórcio que está nos assistindo agora, que tem medo do não? Cara... Porque às vezes ele no fundo ele fala, não, eu não tenho medo de tomar não. Aí o cara, não, faz então 10 ligações aqui agora. Aí o cara faz 5, toma 5 telefonemas, né? A pessoa desliga na cara dele e ele já fala, não vou fazer. Não vou fazer. Conta isso aí. Isso daí, pra mim, assim, é algo que me engrandece muito. Por quê? Eu posso levar 40, 50 não por dia. A hora que eu levo um sim, compensou todos os 30, 40, 50, que seja a quantidade. Não importo mais com isso. Porque muitas vezes aquela pessoa que me falou não lá atrás, olha a importância de você fazer conteúdo. A pessoa que te falou não lá atrás, ela vem atrás de você. Porque daí ela começa a ver que você tem consistência, começa a ganhar uma confiança maior e ela vem atrás de você. Então...
aquela questão de você vender para ela fica em segundo plano. Porque ela já vem comprado. Ela já vai comprar aquilo que você vendeu hoje. Começa a cercar ela de todos os lados, ela vai lembrar de você. A jornada de compra ela não é linear. De jeito nenhum. E a questão também do CRM. Isso é importantíssimo, tá? Quem não tem CRM, gente, pelo amor de Deus. Será que deixa dinheiro na mesa? Não é muito dinheiro. Por quê? Aquele cliente que falou não para você lá atrás, ele tá no CRM. Então você tem que estar sempre alimentando, mostrando para ele, ou talvez enviando algum vídeo. É legal que você envie a contemplação para ir alimentando, né, esse cliente também. E esse cliente que falou não lá atrás, possivelmente lá na frente ele vai te falar assim: não tenha medo do não. Não tenha, jamais. O não hoje é o sim de amanhã. Eu falo ele sempre isso. Ele tem que entrar na sua matemática, né? O não faz parte. Faz parte. De todo vendedor hoje. Eu não conheço nenhum vendedor que ouve mais sim do que não. Porque não tem. Se você conhecer, me apresenta aí. Porque... A diferença, o que é? Como você vai ganhando casca, eu falo, então os não você não vai sentindo tanto. Porque Gestão o sim das emoções. porque o sim vai beneficiando, entendeu? E a hora que você entende que você tem que fazer 30 ligações por dia, 30 por dia, ou contato WhatsApp, ou realmente ligações, você tem que agendar 5, agendar 5 clientes, e você faz de 2 a 3 por dia, você entende o número lá na frente. O porquê dos múltiplos milhões. O Renato acabou de passar a matemática dele hoje. Né? Perfeitamente. E existem outras matemáticas e cada operação tem sua operação. Sim. E tem, não adianta falar, tem no-show? Lógico que tem. Tem o cara que deixa você falando sozinho? Tem o cara que remarca? Tem. Viu? Nunca, entendam, pessoal, nunca vai ser algo mágico ou algo muito lindo, maravilhoso. Jamais. Mas tudo... É desconfortável, né? Muito. Não é mas você tem que trazer isso para o benefício. Exatamente. Esse que é o principal. Entender, fazer o limão, a limonada, é isso. Exatamente. É entender que cada cliente é um cliente de potencial. E se ele falou não hoje para você, você tem que entender o momento, talvez de realmente não é o momento dele, porque ele fazer algo, pagar a primeira parcela e depois cancelar, não vai adiantar, não faz sentido. Então, você tem que entender isso e colocar ele no CRM, lá, tudo bonitinho, certinho, ter o método, para depois você ir prospectando, conversando, entendendo. Tem um outro detalhe importante. Esses clientes que falaram não, tem muitos clientes que falou não para mim, que não adquiriram, mas ele indicou clientes que falaram sim. Então, às vezes, o não que você teve de cliente, mas se você não pediu indicação, realmente vai te frustrar. Agora, se um não que você teve, você trouxer 2 possíveis clientes, olha aí, olha o dinheiro na mesa, que você sempre fala. Valeu a pena, né? Lógico, valeu a pena esse não. Por quê? Esse cliente, talvez, que ele indicou, se ele fechar, é um outro potencial para ele ganhar uma força maior e vir para ser cliente nosso também. E desse que não fechou, indicou 2. Aí talvez desses 2, igual você mencionou ali, um fechou. Sim. Só que desses 2, você pediu indicação também para esses 2. Então, você pegou mais 4 indicações. Perfeito. E aí, você vai girando a roda. E aí, você não precisa investir rios de dinheiro em tráfego pago. Aí que tá a diferença. E você também não chega aquele dia e fala assim, o que eu vou fazer? E agora? Exatamente. Não tem essa. Porque a partir do momento que chega no momento que você acabou a munição, o que você tem que fazer? Volta lá atrás no CRM, entenda os outros clientes e pede indicação. Isso é o que eu chamo de sistema de vendas contínuas. Você tem o topo de funil, a sua entrada de lead. Sim. Você processa esses leads, faz atendimento, qualifica, vai agendando reunião. Em reunião, você pede indicação. Não precisa esperar vender. Isso reforça seu topo de funil. Então, cria esse looping. O cliente que comprou de você, o que você faz? Pega indicação. Pega indicação. O cliente que contemplou. Nossa! Pega aí a hora o cliente de você que contemplou, cara, é muito massa, velho. É muito legal. E eu, particularmente, eu tenho um kit que eu entrego pro cliente, que eu chamo de kit do contemplado. Então, é um boné, a caneta, um copinho térmico, né? Personalizado, certinho. Porque é algo, inclusive eu acompanho, né, a maioria dos clientes até a busca do veículo ou a aquisição do imóvel e tal, porque é um momento mágico. E o que fica na cabeça do cliente? Quem que foi o facilitador? Foi a OAB Consórcios. Entende? Você tem alguma história para contar pra gente de algum cliente seu que, cara, teve uma
uma vivência bem legal com o consórcio? Teve uma estratégia específica que você traçou ali para ele teve sucesso? Talvez o case mais curioso, assim, emblemático que você já teve, pra você. seja de contemplação rápida. Tem, cara, tem. Puta, esse cara foi surreal. O Gabriel tá nos assistindo, né, Gabriel? Meu life planner, né? Ele falou, cara, eu não entendo de consórcio, eu não sei de consórcio, eu quero adquirir um veículo daqui 1 ano e meio, eu só sei disso. Então você precisa ver aí pra mim um grupo, ver alguma coisa que eu comece a pagar agora e daqui 1 ano e meio sendo contemplado, tá ótimo. Eu falei, deixa comigo, vamos lá. Aí começamos a conversar, entender, eu falei, pô, se ele quer algo mais lá na frente, eu busquei um grupo que realmente o que ele queria. Isso aí foi numa quarta-feira. Quarta-feira fechou, tudo certo, tá, beleza. Fechamos. Cara, no sábado, exatamente no sábado, ele foi contemplado. Mentira. Por sorteio. Mentira. Não, foi surreal. No Primeira assembleia, ele fechou comigo na quarta, no sábado ele foi contemplado. Aí na segunda-feira, que saiu o resultado, né, 5:30 da tarde, eu falei, nossa, contemplou por sorteio ainda. Cara, eu falei, vou ligar pra ele, né? Aí peguei, coloquei a câmera ali, liguei pra ele. Falei, fala, meu amigo, tudo bem e tal? Tudo. Ele falou assim, eu falei, e aí? Sextou? Ele falou, por quê? Falei, cara, você foi contemplado. Ele falou, não, você tá de brincadeira. Falei, cara, você foi contemplado. Primeiro mês, a primeira parcela, ele falou assim, puta que pariu, eu não acredito, tá? Né? Falei, ele falou assim, nossa, minha mulher nem sabe que eu comprei o consórcio ainda. Porque o carro ele queria para 1 ano e meio. Saiu na primeira semana, praticamente, primeira assembleia. O kit contemplado para ele. Tem fogo de artifício no seu kit então não. Ó, eu gosto de fogo de artifício. No meu casamento, estourei tudo na igreja, lá na cidade. Eu adoro fogos de artifício. Olha lá, Simone. Uma ideia bacana. Minha esposa, um abraço, um beijo pra ela. E, pô, eu queria agradecer também, primeiramente, né? Eu não falei nada ainda, mas agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos, que sem eles eu não estaria aqui, né? Primeiramente, sustenta tudo. Primeiramente é Deus, né? Eu tenho 4 pilares na vida. É Deus, saúde, família e trabalho. Legal. Sem inverter a ordem, né? Deus é o nosso criador, é que a gente está aqui. Saúde, que sem saúde você não consegue aproveitar a família e não consegue estar bem no trabalho. Família, que é o terceiro pilar aqui, que você tem que estar bem, você tem que estar bem alinhado, bem comunicado, e trabalho, né? Que é o que vai trazer o benefício para tudo. Então, amor, um beijo, te amo, amo a minha família. É demais. E então, assim, até fugi agora que vocês estavam falando que eu me emocionei aqui. Mas essa questão dos Você pilares... falou dos fogos de artifício, do kit de contemplação, tudo, né? Essa questão dos pilares é muito interessante, porque a gente entra numa camada do empreendedorismo, né, que a gente vê muito você falando de propósito. Não é só sobre o dinheiro. Né? E quando você traz esses 4 pilares, eu vejo que isso está muito presente no seu propósito. Né? Por que você faz isso? E quando a gente entra assim, cara, vamos pensar em criar uma corretora de consórcio, sair dessa jornada de ser um representante autônomo e passar para uma jornada de empreender, de ser empresário, de ter outras pessoas trabalhando contigo. Esses pilares, eles reforçam muito, na minha opinião, a ambiência que você tem. Né? Então, muito provavelmente, você conseguiu, por exemplo, ter ali um sucesso legal com o Zé, que é uma pessoa que aparentemente tem valores semelhantes aos seus. Muito. Porque você tem esses valores. Perfeito. Porque você vive isso no dia a dia. Né? E é uma coisa que é muito ignorada. Às vezes, né, você está ali com o olho voltado só para o dinheiro, para a comissão e tal. E é isso que eu vejo que diferencia, né, os vendedores que de fato se preocupam em entregar algo que faz sentido para o cliente, que é seu caso dos que estão olhando para a comissão e vão empurrar qualquer produto pro cliente. Verdade, o que eu digo? O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Se você ficar focado somente em ganhar, você vai atrair o cliente imediatista. E atraindo o cliente imediatista, o que vai acontecer? Cancelamento. Então, você pode até ganhar, mas lá na frente, aquele monte de cancelamento, você vai se frustrar. Então, você tem que ter o princípio, né? É Deus, que é o principal, mas você tendo esses valores, é o que nem você falou, o Zé realmente é da igreja, é de Deus, né? Cuida da saúde, família, é o trabalho. Então, você falou uma coisa que realmente eu não tinha pensado. Ele é aquilo que... Está alinhado, né? Está alinhado realmente com o meu propósito, com o meu princípio. Exatamente. Com o princípio de vida e o propósito de vida mesmo, né? Porque em um determinado momento também eu acabei não falando, mas eu sou treinador de pessoas. E eu tenho um método
próprio, né, validado, que é uma metodologia sobre metas. E eu fiz algumas palestras lá em Itapira, eu tenho esse método, e realmente isso eu utilizava nas palestras, que eu mostrava para as pessoas que cada ela tem a possibilidade de conseguir sempre algo a mais, desde que tenha uma metodologia, né? Desde que tenha um plano realmente. E o consórcio veio atrelado a isso porque eu ensinava as pessoas a colocarem os sonhos no papel, tirar os sonhos do papel através de um planejamento. E o consórcio, ele vem muito disso, porque eu estou facilitando o sonho dessa pessoa, a meta dessa pessoa. Então, realmente hoje, eu me sinto completamente, assim, realizado por ter esse princípio de ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, através de um método que, inclusive, eu passei lá atrás, entendeu? Que eu acredito que eu passo para as pessoas. Isso é uma coisa importante você pensar para OLB consórcios, né? É a cultura que você quer ter na sua empresa. Sem dúvida. E isso está muito transposto nos seus valores, na forma que você vive isso atualmente. Não é colocar vendedor por qualquer um. É real. É colocar só um vendedor para vender, ele não vai entender da cultura. Uma maratona, né, Renato? Você não está aqui por uns 100 metros rasos. Você não está querendo... De jeito nenhum. Tem que realmente porque a partir do momento que você coloca alguém que não entende a cultura da empresa, ele vai ser só mais um. E aí não vai andar, não vai, né? Não vai ter a junção ali que a gente realmente trabalha, o que a gente precisa. Então você falou uma coisa que é muito bacana. Não tinha pensado nisso. E quais que são os seus próximos passos que você tem planejado para a corretora? Tem coisa grande aí. Tem coisa grande. Porque a ideia é expandir, né? Lógico. Ter mais pessoas também alinhadas ao nosso propósito e não ter fronteira, né? Hoje nós já temos clientes brasileiros que moram fora, né? De outro país. E a ideia é expandir. Realmente nível mundial. Eu tenho uns pilares assim principal, né, que eu falo que Deus é meu sócio e guia meus passos diariamente. E eu falo que a OLB Consórcios, ela será uma empresa, ela será conhecida nacionalmente. É isso que eu falo todo dia. Eu tenho, né, um texto lá que diariamente eu falo comigo mesmo, que é as afirmações, né, diárias. Eu falo que a OLB Consórcio será reconhecida nacionalmente. Muito legal. Eu tenho isso bem... Está claro para você. Bem claro, né? na mentalidade. Isso, eu tenho bem claro ali mesmo. Até porque se você que é o cara que toca o negócio, que está na frente do negócio, se você não acredita... Não acreditar, esquece. Quem vai acreditar por você? E tem uma coisa também que aconteceu em 2018, na época que eu trabalhava na Artivel, eu era gerente, então sabe aquela coisa de eu não preciso fazer as coisas? Eu era o contrário, eu fazia tudo. Eu fazia a parte da gerência, só que eu fazia também a parte de vendas, eu cuidava de tudo lá. E eu que fazia os vídeos. Então, se pegar, tipo, uns vídeos meus do Facebook de 2018, cara, o vídeo horrível, péssimo. Mas por quê? Porque eu não fiquei buscando ter algo assim, sabe, muito lindo, maravilhoso. Não, eu busquei fazer. A cara, a tapa e... Vambora, segue o baile. Do que perfeito. Né? Não, vambora, assim, eu falo que você tem que estar no jogo. E o pessoal que às vezes tem medo de estar na frente da câmera, cara, esquece isso aí. Vai com medo mesmo, entendeu? Sim. Tem que fazer. E aí, lógico, hoje o pessoal fala assim, pô, você tem facilidade de falar em público, Cara, primeira vez que eu fui subir num palco, o microfone... Tem vídeo, o microfone tava assim, ó, tava tremendo. É porque eu acho que tem muita gente que subestima o poder da consistência e da jornada que você tem que viver para chegar onde você quer. E a facilidade de falar hoje... Ninguém chegou lá por acaso. De jeito nenhum. A facilidade de fazer vídeo hoje é porque lá atrás, pô, eu fiz muito. Exato. Sempre fiz, eu não deixei me abalar pelo medo. Ninguém nasce andando. Não, primeiro você engatinha, aí você dá uns primeiros passinhos. E eu falo depois... assim, ó, tudo tem um começo. Todo mundo começou pequeno. Então, você nunca pode comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 10 daquele cara que está lá em cima. Você sabe que você pode chegar lá também, mas que tem um caminho a percorrer, que esse caminho não é só subida. Ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai de novo. Você tem que entender os movimentos para você realmente chegar lá. Mas nunca se comparar, mas sempre entender que se ele chegou lá, você também pode. Exatamente. Até porque a gente estava falando disso também, né? Aquela operação lá que você mencionou, 90 e tantos vendedores, aquele time gigantesco. E aí foi o que você falou. Às vezes, no final das contas, o cara faz centenas de milhões em crédito por mês,
mas tá ganhando quase o mesmo tanto que você, que tem uma operação enxuta. Aí que tá, né? a diferença. Uma dor de cabeça gigantesca. Perfeito. Né? Aquela loucura e, no final das contas, o dinheiro que sobra. Então, não é aquela coisa que talvez não valha tanto a pena. Mas, às vezes é até uma questão de ego do camarada. Né? Não que isso seja um problema. Não, claro, mas e acontece. Pessoas que têm operações grandes assim, cara, formidável. Mas o ponto é, o que é o seu porquê? O que você está buscando para sua vida? Essa palavra, o seu porquê. Qual que é o seu propósito de vida? Primeiro você tem que entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Realmente é isso que você quer para sua vida? É isso que te faz acordar todos os dias? É isso que te faz motivar você levantar? Ou quando você levanta cedo, você não quer ir trabalhar? Então esquece. Você tem que buscar algo que realmente te motiva. E jamais deixar o medo tomar conta daquilo que cara, acredita. Acredita que o próximo passo sempre vem. E sempre depois do medo. E sempre numa mentalidade que cara, a gente está numa jornada, né? O que nos trouxe aqui não é o que vai nos levar para o próximo patamar. Eu tenho uma frase assim que é uma realidade. Hoje, até com vocês, há 5 anos atrás, onde vocês estavam? Exato. Então é assim, ações e decisões que vocês tomaram 5 anos atrás te trouxeram onde vocês estão hoje, assim como eu, assim como todo mundo. Então, ações e decisões que nós tomamos hoje é o que vai nos levar a 2030. Perfeito. A 2031, Perfeito. Entende? São daqui 5 anos, só que são ações e decisões de hoje. Então, eu falo também assim, o tempo vai passar de qualquer maneira. A diferença é o que você faz com esse tempo. Você tá quais as decisões que você vai tomar nesse tempo. As decisões diárias que você toma todo dia. Todos os dias. E como o tempo vai passar, lá na frente, ou você vai se orgulhar das decisões tomadas, ou você vai se arrepender de não ter feito o que você tem que fazer hoje. Isso tem muito a ver com consórcio também, né? É o que eu falo para os clientes. Todo mundo vem e fala, pô, mas eu vou demorar para ser contemplado. Cara, mas se você não fizer, também vai demorar. É isso. Então, não adianta você ficar pensando só no lado ruim. Muita gente fala assim, pô, nossa, 15 anos para pagar? E se eu for o último contemplado? Tá bom. E se eu for o primeiro? Por que a pessoa nunca pensa nisso? Só pensa no pior? Esquece. Entenda que tem um momento ali. Você pode ser contemplado primeiro, pode ser último, pode, claro. Mas a partir do momento que você entende o que você adquiriu, isso não vai fazer diferença. Mesmo no pior dos cenários, que é ele ser contemplado por último, ele ainda ganha dinheiro, né? Consegue sacar o dinheiro lá e utilizar da maneira que ele bem entender. E bem diferente de outras situações. Exatamente. Eu não conheço nenhum investimento particularmente que mesmo fazendo cagada, mesmo no pior dos mundos, você ainda ganha dinheiro. Eu não conheço. Não tem. Então, assim. Quando a gente demonstra da forma correta para o cliente, realmente ele entende que ele está realmente investindo o dinheiro dele de uma forma que ele vai conseguir buscar algo maior lá na frente. E o que muda para o brasileiro que está no Brasil e o brasileiro que está fora do Brasil? Hoje, os brasileiros que estão fora, né? Vamos falar, a maioria deles tem raiz aqui e eles querem adquirir também imóveis, patrimônio aqui, porque alguns pensam em voltar, né? Os que não pensam, eles querem construir patrimônio para a família que ficou. E a diferença é gigantesca, né? Hoje, a gente fizer um plano hoje para você pagar R$5.000 mensais, é uma coisa. Agora, quem está lá fora e $1.000 para ele, é o mesmo plano de quem paga 5 mil aqui. Só que $1.000 lá não é R$1.000 aqui. Os dinheiros são completamente diferentes. É muito mais fácil você ganhar $1.000 do que R$1.000, do que R$5.000. É o que a gente chama de alavancagem cambial. Né? É uma diferença muito grande. Então a gente consegue mostrar para esses clientes, né, os brasileiros que moram fora, que eles conseguem construir patrimônio de uma forma muito mais fácil, muito mais rápido também, através do consórcio. Sim. Uma das piores formas que quem mora fora tem de construir patrimônio no Brasil é fazendo as remessas. Porque aí, de fato, como que esse dinheiro vai ser usado aqui? Sim. Então, por que você não pensa um pouquinho mais e, de fato, faz um plano com o consórcio? Que é o planejamento inteligente que eu falo sempre, né? Então, o diferencial hoje... E outra aí, né? O consórcio só existe no Brasil. Só pode ser feito por brasileiros, né? Então, por isso que a gente faz com os brasileiros que moram fora, para eles adquirirem patrimônio aqui. E tem uma diferença muito grande. Então, ele consegue construir algo aqui
para quando ele talvez voltar, né? Se ele pensa em voltar, quando ele voltar, ele já tem um patrimônio aqui bem grande, né? Diferenciado. Exatamente. E quando a gente fala desse poder da moeda, né? Isso ajuda até na negociação. Claro. A objeção do investimento, ela diminui bastante. Então, sem dúvida nenhuma. Acho que até legal você trazer, porque percebam aqui, pessoal, que o Renato ele tem uma estratégia focada em multicanais. O que é uma estratégia focada em multicanais? Ele não vai ficar dependendo só de indicação, ele não vai ficar dependendo só de networking, ele não vai ficar dependendo só desse pessoal lá de fora, ele não vai depender só da rede social dele, né? Ele vai pegar tudo isso e criar estratégias explorando cada canal. E eu queria também chamar a atenção para aquela estratégia que você vem tendo com escritórios de investimento. Conta como que tem sido isso, Bacana. Como é que você tem... Nós temos hoje lá em Itapira uma parceria muito forte com a Taira Capital, que eles são do Banco Safra, né? Safra Invest. Eles têm um escritório constituído em Amparo, que é a cidade próxima, e, nossa, é um escritório fantástico. E eles têm clientes, né, que adquirem o consórcio da OB, porque, inclusive, eles têm consórcio lá do Banco Safra, né, que é ligado a uma administradora, e só que eles entenderam que a forma como a gente vende, que a gente atua, é diferente daquilo que eles têm, né, disponível ali para eles. Então, é uma facilidade que eles encontram, por quê? Dentro do Santa Emília, nós temos se for falar tanto em imóvel quanto automóvel, né, nós temos uma previsibilidade de contemplação, não por sorteio, tá? Entendam bem. É uma previsibilidade com contemplação, mas por lance, né? Através do lance fixo, mas também através de recurso próprio. Porque somente o lance fixo também não dá para ter essa previsibilidade, igual algumas administradoras vendem, né? Aquela questão que a gente já falou. Então não adianta. Não é, tem cliente que chega para mim e fala assim, faz uma carta para mim de 200, usa 50 mil de lance embutido só e a hora que liberar, libera os 150. Gente, não é. Eu vou te contemplar em 6 meses só com lance embutido. Só com lance embutido. Não vai. Não vai. Então, é aquela coisa de não acreditar na mirabolância, né? E aí, através dessas empresas, né, de escritórios, a gente tem essa parceria. Porque eles têm lá os clientes investidores e uma forma bacana desse pessoal adquirir o consórcio, o que é? O dinheiro que eles têm lá investido, ao invés de eles adquirirem um imóvel à vista, o que vai acontecer? Eles estão perdendo dinheiro. Se ele tirar o dinheiro que ele tem investido e comprar o bem à vista, ele tem lá o imóvel, perfeito. Mas ele perdeu o rendimento mensal. Então, quando a gente usa essa estratégia, o que é? O cliente investidor, o valor que está rendendo mensal, paga a parcela do consórcio e a hora que ele é contemplado, o que ele tem? O dinheiro investido e mais o bem. Ele não descapitalizou. Não descapitalizou e tem os dois. Usou o rendimento para fazer o consórcio. É o dinheiro dele trabalhando para ele mesmo. Contemplou. Perfeitamente. E aí, muitas vezes, esse investidor, o que ele faz? Ele pega... Faz uma nova carta. Faz uma nova carta, colocando, se ele pegou o crédito e comprou o imóvel, o próprio inquilino, então está pagando aquela parcela. Isso, e refaz a operação. A depender se ele contemplou rápido, você dá o suporte lá para ele vender a carta contemplada dele. Vender a carta e pega coloca o dinheiro no bolso e ele repete a operação. E eu falo assim, o pessoal fala, mas só porque ele tem dinheiro. Não. Todo mundo tem, lembra do começo? Todo mundo tem um começo, desde que você entenda. Você pode começar de baixo, mas tem que começar. Então, a partir do momento que você entende o processo, com a parcela baixa por mês, você já começa a adquirir as cartas e construir o patrimônio para o seu futuro. Entende? Até porque, Renato, até algo que a gente vem chamando muita atenção dos nossos parceiros, porque o brasileiro, por natureza, ele tem um problema para juntar dinheiro, né? Para poupar dinheiro. Mas quando ele tem um boletinho ali para pagar... Exatamente. É a diferença. Ele tem um boleto ali, ele sabe que ele vai pagar. Eu falo para os clientes meus assim, olha a sua conta aí, olha a quantidade de Pix que você faz diariamente, semanalmente. Olha aí o que você pega de iFood. Cara, é um dinheiro que escorre, você nem vê a cor dele. Agora, eu falo assim, não é que você vai deixar de comprar no iFood, não é isso. É que você vai entender que você tem algo a mais ali, que você está construindo o seu patrimônio futuro com parcelas disciplinadas. Isso, disciplinando com parcelas relativamente mais baixas. Entendeu? O dinheiro que escorre agora está construindo o futuro. Cara, é fato, assim, você percebe que a maioria das pessoas fala, não,
eu não vou fazer consórcio porque eu vou pegar esse dinheiro, não vou dar para os outros, pagar para os outros administrar o meu dinheiro. Jamais. Aí a pessoa começa a juntar. Aí ela bota lá naquele pré-fixado lá e vai mensalmente aportando. Sim. Aí no primeiro imprevisto que ela tem, na primeira viagem que a esposa do camarada vira e fala, não, meu bem, vamos viajar, vamos pegar a praia, ele vai lá e torra o dinheiro. Tem mais um e puxa lá. É verdade. Enquanto se ele tivesse de maneira compulsória pagando as parcelinhas dele todo mês. Que não tem como ele tirar aquele dinheiro ali. Exatamente. Ele sabe o que ele está fazendo. E isso é um ponto importante, porque quando a gente faz o comparativo, né, do consórcio utilizado com investimento com outros meios, renda fixa, renda variável, muitas pessoas falam, mas o consórcio não tem liquidez. Tá, mas será que é um problema não ter liquidez? É que ela só olha por um lado, né? Eu falo que os clientes que investem, não quero que ele deixe de investir, jamais, né? Principalmente que a gente tem essa parceria, a gente até indica clientes para investimento. Não é que ele tem que deixar de fazer, ele tem que também ter investimento, mas ele tem que entender que a hora que ele faz essa outra forma, que é a do consórcio, a questão da liquidez depende do tempo que for contemplado. Até porque a principal estratégia de um bom investidor se chama diversificação. Hoje, grandes bancos de investimento, XP, BTG, né, grandes bancos, eles utilizam hoje o consórcio como uma diversificação de carteira mesmo. Olha só. Por quê? Eles fazem essa estratégia. O que rende, paga a parcela e assim sucessivamente. E lá atrás, esse mesmo pessoal, infelizmente, falava mal do consórcio. Mas aí, a partir do momento que eles entenderam que realmente faz parte da diversificação, é um diferencial muito grande. Principalmente aquele que adquire, é contemplado e põe o ágio lá no bolso, né? Você tocou num assunto legal, Renato, que a gente tem visto que está no boom do consórcio. Né? Sim. O mercado nunca teve tão aquecido, nunca teve tanto novos entrantes, né? Novos consultores, novos escritórios sendo abertos. O que a gente mais vê lá hoje é o escritório de seguro, de plano de saúde, é o escritório de investimento, é a imobiliária, é a contabilidade, todo mundo abrindo ali o seu braço de consórcio. Como que você, Renato, enxerga, né, esse crescimento do mercado? E assim como o mercado vai crescendo, a concorrência também vai aumentando. E tem muita gente preocupada com essa concorrência. Não vai ter mercado para todo mundo. Como que você está, na sua visão, enxergando isso? Excelente. Eu falo que assim, hoje você tem que ser especialista. A partir do momento que você é especialista naquilo que você está vendendo, essas situações não te preocupam, né? Então, hoje, além de escritório de investimento, eu tenho parcerias com corretoras de seguros. Por quê? Porque eles têm o core deles, o principal deles é o seguro. Eles têm lá o produto, né, do consórcio, mas como eles não têm expertise e não são especialistas, talvez eles tenham medo de vender aquilo que eles não entendem. Então, quando você é um especialista, é um diferencial muito grande. Então, acaba assim, a questão não é nem medo, vai ter. O boom é agora, daqui a pouco pode ser que diminua, pode ser que aumente, não tem problema. O diferencial é realmente quem fica. Então, quem entende do mercado e fica no mercado, se consolida, que vai fazer a diferença. Vai ter vendedor? Vai ter... E aí, só para complementar, né? Porque o produto é o mesmo. É o mesmo. Muda, claro, as administradoras. Sim, as particularidades de cada um. Exato. Então, se você vende um produto que existe um padrão para aquilo, qual que é o seu principal diferencial? É o seu processo de vendas. É a maneira como você se posiciona para o mercado. É a maneira como você comunica com o seu público. Sim. Como que você gera valor para os seus clientes de fato, como você disse, né? A sua prioridade número 1, você fica mais ansioso nas assembleias para o cliente contemplado que o próprio cliente. E eu falo que assim, aqui na OB a gente não tem dia, não tem hora, é o cliente em primeiro lugar. Então, se o cliente quer agendar uma reunião num sábado, num domingo, outra coisa bacana para quem está assistindo aí também, boa. E acha que é só horário comercial, meu amigo, esquece. Se você horário vende comercial, consórcio e acha que é só horário comercial, esquece, você não está no ramo. Por quê? A maioria dos clientes, o horário comercial dele é o horário que ele está fazendo dinheiro também. Então, você tem que se adequar ao horário do cliente. Né? Então, por isso que eu falo sempre, o lema nosso é não temos dia, não temos hora. É o cliente em primeiro lugar. Então, o cliente que quer agendar reunião sexta-feira à noite,
Quer agendar a reunião sábado, domingo, feriado, para mim não tem problema. De madrugada, cliente que mora fora, a gente agenda de madrugada. Às vezes você está num jantar. Lógico que você não vai deixar de fazer algo só para atender, não é isso. Mas você vai se adequar, quando você tem agenda, você vai se adequar à agenda. Então sem molezinha, né? É lógico. Então você vai se adequar ali. E aí você consegue atender, por isso que consegue atender, lógico, vários clientes. Porque não é só no horário comercial, gente. Entenda bem também. Mas você faz 5 reuniões por dia? Não é horário comercial. Pô, às vezes 6 horas da manhã, eu tô fazendo reunião com o cliente. Às vezes eu tô na academia, a gente tô no atendimento ali, tô conversando, tô explicando. É um atendimento. Para depois agendar a reunião. Então, muitos falam, nossa, eu tô ligando, ninguém tá atendendo, Mas e onde você vai diariamente? No supermercado, às vezes você tá com um cliente, com um amigo, você conversa, você que vende, você conversa com o cliente, você explica. Não. Se você só esperar o horário comercial ali, meu amigo, esquece. Sim. E uma coisa que pode ser a dúvida de muitos, no que tange a estruturação desses canais de parcerias. Né? Você tem alguma estratégia específica? Como que você começou a desenvolver isso também? Ótimo. Eu falo que é dividir para somar. Ou dividir para multiplicar. Não adianta você querer arrumar um parceiro, você vai ganhar uma comissão de 2.000, você quer pagar R$50 pro cara. Para. Dá um voucher do iFood pra ele. Acorda pra vida. Não esquece. Cara, é dividir para somar. Porque se esse parceiro não tivesse trazido esse cliente para você tinha chegado até esse cliente? Não. Então, você vai dividir ele com ele o comissionamento. E ali, a questão da indicação, esse cara trouxe para você um cliente, esse cliente fechou. Você dividiu ali. Esse cliente que fechou vai trazer quantos clientes? Isso. Então, o dividir fica barato. Fica. Porque a estratégia é essa. Realmente é dividir o comissionamento. Não tem segredo. Por quê? Você ficou com o cliente. Você vai prospectar o cliente. E é ele que trouxe. Porque se ele não tivesse te indicado, você ia ter chegado até esse cliente? Lógico que não. Claro que não. E como ele indicou, olha a confiança. Uma corretora de seguros indica um cliente para você, esse cliente que vem indicado, cara, ele já vem com uns 70% de chance de fechar. Interessante você mencionar isso, que eu conversei outro dia com um empresário, um dono de um escritório. Ele falou, mas eu tenho um monte de parceria, mas ninguém me indica. Aí eu falei, mas como que está estruturada essas suas parcerias? Não, quando o cliente fecha, eu dou ali R$200 para ele, e é isso. Aí que, tá vendo? Eu falei um número baixo, mas é uma realidade. Não adianta você querer pagar pouco. Qual o incentivo que o cara vai ter? E também indicou, dou 50. Para com isso, velho. Você sabe que o comissionamento seu não é esse. Então, lógico que você vai ter um trabalho, você realmente quer uma parceria. Parceria, né? É dividir para somar. Perfeito. Dividir para multiplicar. É isso que eu falo. Bela dica. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque você tem que pensar, se o cliente, se esse parceiro não tivesse indicado, como você chegaria até esse cliente? Sim. E com a confiança que ele veio por uma indicação. Como você chegaria? Não chegaria. Então, vambora, segue o baile. Maravilha. É isso que... a realidade é essa. Não adianta. E assim, é até curioso, porque a Hackeando Consórcio, ela começou com justamente esse propósito. Porque a gente percebeu que é um mercado que precisa de vender. Né? O core business do mercado é vender. Sim. O principal diferencial competitivo do escritório é vendas. E mesmo sendo um mercado que tem essa necessidade de ter no seu core business vendas, é um mercado que, pelo que a gente vem acompanhando, né, e já há algum tempo, é um mercado assim, que existe um amadorismo muito grande. Existe uma maneira de abordagem, tanto igual a gente estava falando ali, né? Cara, tem gente hoje que vende a contemplação ali com o lance embutido em 6 meses, simplesmente porque se passou 6 meses em várias administradoras, já não cai mais a comissão, não tem mais estorno. Aí o cara vende o cliente ancorado em 6 meses, o cliente pagou 6 meses, não foi contemplado, tchau, ele agora então, tchau. E aí, só que ao mesmo momento, esse cliente que, para o cara segurar ele um pouquinho mais, o que ele fala? Pô, já esperou 6 meses, o que é esperar mais 2? Exatamente. Aí fica na cabeça, mais 2, mais 1. Aí o cara fala, pô, olha o que eu comprei. Então não é o que ele comprou, é a forma como foi vendida. Esse que é o problema.
E aí eu vejo que o seu exemplo aqui para quem está nos assistindo ele é assim, fantástico, porque você pega um camarada que já tinha uma bagagem comercial muito grande, toda a sua trajetória demonstra isso, você realmente caiu de cabeça no consórcio, começou a aplicar com consistência, começou a ter resultados, está vislumbrando, né, um caminho de expansão, de crescimento, só que ainda com a mente aberta e o trabalho duro por trás, porque o que nos trouxe aqui não é o que vai te levar para o próximo. Eu acho que a gente tem que estar aberto diariamente a aprender. A gente nunca sabe tudo. E a partir do momento que você dá a oportunidade de outras pessoas que te ensinar algo, isso é grandioso. É humildade intelectual. Né? Exatamente. É claro. E não pode ter... A diferença da humildade intelectual é diferente daquela... Quando você tem muita bagagem, muita coisa na cabeça, você vai procurando um monte, e você fala, puta, nada dá certo. Por quê? Você não focou em um só. Então, a partir do momento que você foca em quem realmente sabe o que está fazendo, porque é diferente de quem aplica a mentoria, mas não passa pelo processo ou não atua naquilo ali, qual a consistência dele? Então, vocês, mais do que demais, vocês têm essa consistência, porque vocês vivenciam isso também. Por isso que vocês têm o sucesso que têm, sem dúvida nenhuma. E o seu sucesso é o nosso sucesso. Exatamente. E o nosso sucesso é seu sucesso, é assim mesmo. E uma coisa interessante também, que até sugiro como uma certa rotina para você se manter atualizado frente aos concorrentes, o que está acontecendo, que é a prática de fazer cliente oculto. Quando a gente começou com a Para quem não sabe, explica aí o que é o cliente oculto. Se você não sabe o que é o cliente oculto, basicamente você vai se passar, né, como se você fosse um lead interessado ali na compra, né, de um consórcio, de um plano de consórcio com alguma empresa, para você entender, analisar como que funciona o processo ali comercial, o atendimento, as etapas do processo. E aí você consegue, né, tirar alguns insights interessantes, consegue entender um pouco como que está ali essa prática comercial de seus concorrentes. E quando a gente começou a engatinhar com a ideia da Hackeando Consórcios, eu lembro que na época eu fiz 27 clientes ocultos, o Almir fez também mais uma dezena. Cara, de todos que a gente fez, assustador. Uma empresa era boa. Uma empresa de dezenas, só eu fiz 27, tinha ali um vendedor que de fato dava para perceber que ele estava seguindo um processo que fazia metodologia. Sentido, tinha uma cadência, tinha um fluxo de cadência legal, ligava. Follow-up com vídeo bolinha, ligava, tinha processo ali, um script legal para conversar. Mandar áudio apagar. Mandar áudio mudo. Isso foi quando deu uma virada de chave, porque é o que o Almir falou. O core de qualquer corretora, representante, empresa de consórcio é vender, porque a entrega da ferramenta, do produto, está com a administradora. Perfeito. Então você vai... O seu diferencial que você consegue construir dentro da tua empresa está relacionado à venda. Seja pré-venda, seja venda, seja pós-venda. Pré-vendas, para quem não sabe, é a etapa que antecede a venda, que você faz o atendimento, a qualificação do lead, né? Ou a prospecção, né? Então, isso é uma coisa que me chocou muito. Né? Saber que no mercado que é movido... É óbvio que toda empresa tem que vender, mas no mercado que, assim, o core é muito forte na venda, existe tantas empresas que não tem processo estruturado e que não vende bem. E você entende que quando eu falo que muitos clientes falam mal do produto, por conta disso. Por conta disso. Por causa da forma com que esse pessoal vende, sem metodologia, sem preparo, sem entendimento do produto, sem entendimento do cliente, o que ele quer de verdade, e vende por vender. Então, aquela questão de, nossa, venda. Mas até onde isso aí é bom? Você já atendeu algum cliente assim, que já veio com o pé atrás? Com certeza. E como que você trata e contorna essas objeções, geralmente? Inclusive, um grande amigo, Tiagão, um abraço, eu auxiliei ele numa contemplação que ele tinha dentro do banco. Ele tinha uma carta de crédito num banco, né? Não vou nem citar o nome, mas é um banco que ele fez uma carta de crédito de automóvel e eu fui falando para ele, né? Falei, liga pro seu gerente e pergunta isso, aquilo. Pergunta a quantidade de pessoas no grupo.
pergunta qual é o percentual dos últimos 3 meses de contemplação, né, do lance, e quantas parcelas faltam para você, né? Pega o extrato. Cara, a primeira pergunta, a quantidade de pessoas no grupo? 10 mil pessoas. 10 mil. Eu falei, putz, tá bom. Aí, quantidade de contemplações mensais? Eu não lembro, mas assim, tinha bastante contemplação, mas perto da quantidade de pessoas, não era tanto. Não tinha, sei lá, 20, 25 contemplações. Tá doido. Para 10 mil pessoas. Enfim, aí eu ajudei ele a contemplar. E contemplou no próximo mês. Então, o que eu falo, assim, o produto em si, como foi vendido para ele, inclusive quando foi contemplado, ele deu o lance, né, do percentual que eu falei, foi contemplado, e aí na época o gerente nem avisou que foi contemplado. Ele que acabou vendo no extrato bancário dele que tinha um valor lá que ia ser debitado, porque ele tinha ofertado o lance e tinha sido contemplado. Então, o que eu falo? Não é julgando gerente de banco, nada disso, tá? Cada um no seu. Mas o produto bancário de consórcio é produto bancário. Agora, quando a gente utiliza da forma que a gente é especialista naquilo que a gente vende, a gente monta de uma forma estratégica. É diferente. Então, eu auxiliei ele, foi contemplado, entendeu? É um diferencial que tem aí. Porque muitos compram a carta achando que vai ser algo mirabolante, e não é. Você tem que realmente entender aquilo que você está adquirindo. Então, o pessoal aí que vende a todo custo, entenda o momento do cliente, entenda aquilo que você realmente está passando para o seu cliente, para que a compra, a venda seja de uma forma natural e seja de uma forma que o cliente compre de você, não você venda a qualquer custo. Eu acho que isso que é um diferencial também muito grande que eu aprendi com vocês, que é essa questão do cliente tomar a decisão da compra. Eu até te pedi justamente para trazer uma visão para quem está assistindo sobre isso. Não precisa abrir o ouro todo não, tá? Tá bom. Não precisa abrir o ouro todo não. Não vou falar Mas como. conta assim, de maneira bem direta, assim, como que funcionam as abordagens, como que você gera uma reunião, uma visita ali para realmente olhar no olho desse cliente, né? Porque, igual você mencionou, você mandava a proposta no WhatsApp, ele sumia. O cara olhava o preço. Ele só queria ver a parcela e sumia. A parcela, o valor do crédito. Não, a partir do momento que você atende o cliente, você entende o momento, entende o que ele quer, realmente você demonstra o que o seu produto tem de benefício para ele, você vai esperar que, na verdade, né, com algumas técnicas, você consegue tirar do cliente para ele falar, pode fechar. Ele vai tomar a decisão. Pode fazer. Vamos lá, pode começar, vamos embora. Não ficar insistindo, aquela coisa chata da venda, insistência, que não vai levar a nada. Entendeu? E eu acho que até pegando as duas etapas, né? Você prospectar e vender. Prospectar e vender. Pelo que você trouxe hoje, você tem um processo muito fluido. Perfeito. E eu acredito que isso está relacionado também a você tirar o peso da venda. Quando você aborda alguém para gerar uma visita, uma reunião, você está buscando justamente gerar uma visita, uma reunião. Perfeitamente. Você não está querendo empurrar nada para o cara, para a pessoa logo de cara. O cliente que sente que você precisa vender, ele não vai comprar. Ele já vê, aciona aquela resistência de vendas e ele já fala, ó, o vendedor querendo é subconsciente, me entubar. É o subconsciente da pessoa, não é nem que ela não... Nossa, ela não tá querendo, não. A gente chama de sales shield, que é a armadura de venda. Pera aí, deixa eu tomar cuidado com esse vendedor aqui. Ele tá querendo muito, e não é. Exato. Entende? Então, quando você demonstra e realmente você mostra as facilidades, o cliente entende e o cliente compra. Isso daí... É uma alegria muito grande para a gente que vende dessa forma, porque você tem uma previsibilidade também, né? Porque você sabe que a quantidade de ligações que você faz, a quantidade de reuniões e a forma como você explica e exemplifica, você sabe que aquilo ali vai gerar uma venda. Você não precisa desesperar. Nossa, chegando no final do mês eu não vendi nada. Não, calma, relaxa. Com base no volume de reuniões que você gera, você já sabe exatamente quanto você vai fechar. Tá tudo certinho para poder fazer o negócio fluir. Você tem oportunidade na mesa, você tem pipeline, você tem negociação, sim, você vai vender. Sem dúvida nenhuma. E aí eu queria só que porque você trouxe esse ponto que é fundamental, que é o cliente que toma a decisão, não é o Renato que empurra, né? E isso... Não foi o Almir que trouxe para o Renato como simplesmente, executa essa estratégia que eu inventei.
né? São basicamente uma soma de várias técnicas de venda que a gente engloba no programa de aceleração da Hackeando Consórcio. Se a gente for juntar aí de best-sellers de vendas complexas e consultivas, a gente está falando aí em torno de uns 15 livros, pelo menos, que é o que a gente te direcionou. Sim. E aí, quando você me traz que o cliente toma a decisão, eu queria que você desse só uma palhinha assim, porque você disse que, inclusive, às vezes você não apresenta a proposta nem numa primeira conversa. Como que é isso, assim? Não. O cliente, você tem que tirar a ansiedade dele. Você tem que demonstrar que aquilo que ele está querendo adquirir não é do imediato. Então, você tem que tirar o cliente do imediatismo e fazer ele entender que o consórcio, é o que eu falo, é a CPI, compra programada inteligente. Se ele quiser algo do imediato, ele vai pagar caro. É simples assim. Então, eu explico, exemplifico para ele algumas situações. Educa ele. Isso. Eu educo ele para ele saber que a hora que eu for passar algo, realmente é aquilo personalizado, porque com a gente ele é personalizado. Então, de acordo com cada cliente, a gente personaliza aquilo que eu vou passar para ele. Então, eu entendo o momento dele para depois montar uma proposta e passar para o cliente de forma personalizada. E aí, beleza, você fez lá essa primeira reunião, essa primeira visita, educou, gerou valor para ele. De forma personalizada. Perfeitamente. Alinhou com ele que você vai montar um planejamento para apresentar a ele na sequência. Porque como eu ensino ele a tirar do imediatismo, né, da coisa rápida, como que eu vou mostrar algo? Ele fala, não, tá aqui, ó, já é esse aqui. De tabela, o seu já tá aqui, tá prateleira. Aqui. Não. Entenda. Porque se você fizer dessa forma, você vai estar agindo no imediato. Então, aquilo que você está passando não é aquilo que você faz. E aquele negócio, o cliente, por mais que ele tenha entendido, por mais que ele tenha gostado, eu não estou falando de uma venda de impacto. Eu estou falando, às vezes, de uma dívida que, querendo ou não, ele vai olhar aquilo ali e vai falar, caramba, esse tempo todo e tal. Então, assim, não tem como você achar que a pessoa vai tomar uma decisão no impulso, até porque se ela toma uma decisão no impulso, ela cancela depois. Consertar no imediato. Então, o que o Renato faz hoje, basicamente, ele faz uma reunião que a gente chama de reunião de diagnóstico, uma visita de diagnóstico, entende melhor o cenário dessa pessoa e aí sim propõe uma proposta, né? Que você vai levar para aquele segundo momento algo realmente personalizado para apresentar. E como que você leva essa pessoa para o segundo momento? Você deixa ela solta? Você que toma a ação de propor Não, eu já agendo, né? Não, primeiro, ali, no momento, eu já agendo a próxima. Então, fez a reunião, pediu indicação, pegou a indicação, independente se ela está avançando ou não, e já alinhou, fulano. Então, o próximo passo é... Já olha na agenda. Tem uma coisa que, assim, às vezes os meus amigos, o pessoal sempre vem zoar. Olha na sua agenda e vê se você tem horário. Porque todo mundo sabe que eu tenho agenda, entendeu? Eu olho na minha agenda, eu coloco tudo certinho, né? Minha esposa sabe. Eu coloco tudo na agenda, deixo tudo ali, alinhado. O que eu posso, o que eu não posso, o que dá, o que não dá. Então, quando você tem ali agenda pré-determinada, aí você vai mostrar para o cliente. Você fala assim, olha, como que está a sua agenda? Quando que você pode e tal? E aí você já agenda, no momento você já faz o agendamento, né? Para não fugir. Agora, gente, entenda, não é nada engessado. Não é que no primeiro momento você fez o diagnóstico e não é que você não pode passar para o cliente. Entenda. Você vai entender o momento do cliente também. Perfeito. Talvez é um cliente que, você conseguiu uma reunião dificílima e ele tem ali mais um tempo para você, mais uma meia hora, uma hora, você vai ficar e você vai mostrar, né? Mas você vai estudar, primeiro você perdeu, só um minutinho então que eu vou dar uma olhada, vou estudar aqui. Tá entendendo que ele tem perfil, que ele pode tomar uma decisão na hora, que a hora dele é valiosa ele já ali, que aquele momento... Ele tem um nível de maturidade legal ali. Isso, aí sim, então entendam, não é que esse processo... Não é engessado, você tem que fazer dessa forma, não. Se o cliente compreendeu aquilo que você está querendo demonstrar e ele fala, não precisa marcar, vamos fazer já? Que vamos são embora, as técnicas, né? E sabe entender o timing do cara. Tem perguntas certas para você fazer, para você conseguir entender isso. Então, antes de você partir para a apresentação, você tem uma série de perguntas, um framework que você pode fazer para conseguir fazer esse diagnóstico e entender justamente isso que o Renato trouxe aqui. Entender esse nível de maturidade, entender perfil, entender como que você vai conduzir o resto. No momento, né? Mas essas perguntas elas ficam guardadas aí. Tá aí, ó. Aplica aí
no nosso site, no nosso landing page, conversa com o nosso time que aí te explica melhor. Tá no link da bio. E eu vim através do link, viu, pessoal? Vocês que estão olhando, o Renato... Não, eu vim através do link. Fiz a aplicação, fiz tudo que vocês vão fazer aí também pra estar aqui onde eu tô hoje, viu? Sem dúvida Explora nenhuma. aí o nosso processo de vendas, que você já vai ter um breve aperitivo do que a gente entrega aqui. Boa. Mas só para entender, Renato, que tem muita gente que chega nesse momento final de uma reunião, de uma visita, que isso é muito importante, esse olho no olho. Primeiro, esse cliente compra o Renato, depois ela compra o produto e, por último, ela compra a administradora. Perfeito. Então ela comprou o Renato, gostou muito da apresentação do Renato, indicou mais pessoas para o Renato abordar, e aí vem aquele clássico, né? Não, Renato, me envia a proposta no WhatsApp, eu vou pensar com a minha esposa aqui, eu te aviso depois. Como lidar com esse tipo de situação? Tem técnica também, é entender se realmente a esposa, isso aí são as perguntas que a gente costuma fazer antes, né? Se a esposa realmente é um fator determinante, ou se a pessoa toma a decisão sem a esposa, isso a gente precisa entender melhor. E aí, a partir do momento que ele fala, não, é só eu, e aí você começa a fazer aquelas perguntas. Antecipou uma objeção. Isso, puxa aquilo lá, não sei se eu posso falar, mas enfim, tudo aquilo que a gente tem de técnicas para poder demonstrar para o cliente. Se realmente vai fazer sentido, mas se chegar em casa a esposa fala, não, o que você vai fazer? Então tem tudo isso também que a gente acaba, é um alinhamento realmente com o cliente. Compromisso, né? Compromissos que você firma com a pessoa, porque muita gente até, sempre fala isso, muita gente fala de gatilhos mentais. O melhor gatilho mental em venda se chama compromisso e coerência. Perfeitamente. As pessoas tendem a ser coerentes com os compromissos que elas assumem. Sim. E a questão do WhatsApp é aquele negócio. Proposta não se envia, proposta se apresenta. Se apresenta. Você fez uma baita reunião, gerou valor para a pessoa, ela te pede para mandar no WhatsApp, aí simplesmente porque você acha que você precisa agradar ela, você vai, monta a proposta e envia. Quando você envia, ela só olha o preço, depois ela some, não te responde. E se a esposa é um fator determinante, ele não vai saber explicar para ela tudo aquilo que você explicou. Então você tem que aí ter a questão do time, é entender quando que a esposa está junto para marcar uma nova reunião, para explicar para ela, porque muitas vezes a esposa é o fator determinante, é ela que decide, e aí você tem que explicar para ela. Convencer com ele junto. Mas cuidado para não virar aquele telefone sem fio. Mas lógico, você com perde certeza. O controle do processo. Senão ele vai querer apresentar algo para ela emocionadão, para poder fechar, e ela não vai ter o mesmo entendimento. A melhor pessoa para convencer é você, que é o vendedor e está preparado para quebrar as objeções do cônjuge ali ou qualquer coisa. Entender o momento de cada um. Renatão, estamos caminhando aqui para a nossa parte final do podcast. Eu queria que você desse um recado agora naquela câmera ali para aquelas pessoas que talvez já viram algum conteúdo da Hackeando Consórcio, viram algum anúncio nosso, talvez já conversou com o nosso time comercial. Perfeito. E talvez bate aquela desconfiança assim, caramba, será que esses caras realmente conseguem me ajudar? Queria que você desse esse recado aí para realmente gerar essa visão. Com o maior prazer. Eu realmente, como eu falei, eu vim através do link, eu fiz a aplicação, conversei com eles, fiz as reuniões, assim como vocês já fizeram, o que vocês vão fazer, e realmente o método faz toda a diferença, tá? Eles realmente pegam pela mão, eles realmente fazem o processo, as tutorias, as reuniões deliberadamente, e eles também, além de pegar na mão, eles puxam o pé, eles pegam no nosso pé para fazer as aplicações, senão não dá certo. Eles fazem tudo para fazer você dar certo, para fazer você ter o sucesso, aquilo que realmente eles aplicam. Então, gente, não tenham dúvida. Pode aplicar, pode fazer, que dá muito certo. Sem dúvida nenhuma. E falando com propriedade, né? Até porque ele chegou até a Hackeando Consórcio depois de uma mentoria com outro player de mercado. Sim. E um player aí com milhares de seguidores. Então, assim, número de seguidores, galera, não paga boleto. E o que eu reafirmo sempre aqui para os nossos clientes é o nosso principal compromisso é com os resultados dos nossos parceiros. E de resultado eu posso falar bem, sem dúvida nenhuma, que eu sou a prova que dá muito certo. Pra gente finalizar aqui, Renato, também deixa uma mensagem ali naquela câmera para quem
tá em dúvida se faz um consórcio ou não, quais que são os benefícios. Perfeito. E por que essa pessoa também poderia contar com a sua ajuda, né, para construir um plano interessante para ela. Perfeitamente. O principal vocês têm que fazer com quem realmente é especialista. E aqui na OB Consórcios nós temos realmente essa especialidade, tá? Nós vendemos aquilo que nós compramos. E através da consultoria que nós temos, o diferencial nosso qual é? Atender o cliente da melhor forma possível e mostrar com plano e previsibilidade aquele sonho que você tanto busca, você vai encontrar aqui na OB Consórcio, sem dúvida nenhuma. Boa! Renatão. Feito. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado de coração mesmo. Obrigado É um prazer enorme, sou totalmente visita. Lisonjeado de estar aqui com vocês. Maravilhoso, irmão. Obrigado mesmo. Você que gostou desse episódio, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu espero você no nosso próximo episódio aqui da Hackeando Consórcio. Vem muito conteúdo novo por aí. Fiquem ligados. Forte abraço. Valeu.